Escolhido-a, se estás a ouvir esta mensagem agora, entende. Não chegaste aqui por acaso. Foste trazido até este exato momento por designação divina, por um alinhamento espiritual que o céu marcou para ti antes mesmo de perceberes o peso dos teus dias. Há algo a acontecer no invisível, algo sagrado, urgente, predestinado. E tu estás prestes a atravessar uma porta espiritual que pode mudar tudo hoje, esta noite ou nas próximas horas. Escolhido, o Espírito de Deus está a chamar-te para um descanso profundo, não apenas físico, mas profético. Uma pausa divina onde a tua alma finalmente se rende, o teu corpo desacelera e a tua mente encontra paz. Não se trata apenas de adormecer, é uma transição espiritual, um momento kairos preparado só para ti. A palavra diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Este é o teu tempo certo. A hora marcada chegou. Ungido, enquanto te deitas, algo no reino espiritual vai realinhar-se. Cadeias vão quebrar, fardos vão cair. O que te roubava o sono perderá força. Deus está a reposicionar-te para restauração, revelação e renovo. Respira. Prepara o teu coração. Porque esta noite, o céu vai tocar-te de uma forma que transformarás para sempre. Escolhido, deixa-me perguntar-te algo com toda a sinceridade do meu espírito para o teu. Já sentiste aquele peso invisível que ninguém vê, mas que te acompanha como se carregasses o mundo inteiro nas tuas costas? Aqueles dias em que dás tudo, mas parece que dás um passo e a vida empurra-te dois para trás? Eu conheço esse lugar. Já estive lá. Já me deitei muitas noites com o peito apertado. Sem respostas, sem forças, sem saber como iria continuar no dia seguinte. Mas foi justamente nesses dias que aprendi algo que o mundo nunca me ensinou. Não era a minha força que me sustentava. Era a mão de Deus a segurar-me pela alma. E tu, ungido, estás exatamente nesse ponto sagrado. Aquele momento em que o céu decide intervir quando já não consegues mais. É aqui que a tua história muda. É aqui que começa a transferência, a mudança, o alívio, o descanso. E sim, até a prosperidade que parecia impossível. Eu sei que talvez tenhas enfrentado lutas financeiras que te drenaram, contas que te tiraram o sono, dívidas que pareciam buracos sem fundo. Ou talvez tenhas enfrentado pessoas que te sugaram a paz, relacionamentos que te partiram por dentro, sonhos que pareciam tão perto, mas sempre fora do alcance da tua mão. A verdade, escolhido, é que tudo isso não era castigo, era preparação. Já reparaste que mesmo cansado, ainda estás aqui? Mesmo ferido, ainda brilhas? Mesmo de coração partido, ainda tens amor dentro de ti? Sabe por quê? Porque não caíste sozinho. Deus nunca te deixou cair até o chão. Já viste alguém ser empurrado para o abismo e mesmo assim ficar de pé? É exatamente isso que o céu fez por ti. Houve situações que tu julgaste ser o fim, mas eram apenas o início da tua formação. E deixa-me dizer-te algo que aprendi pelo caminho. Quanto maior o peso da batalha, maior a bênção que vem depois. Não é clichê, é lei espiritual. Eu lembro-me de um momento na minha vida em que parecia que tudo tinha colapsado. Perdas inesperadas, mudanças abruptas, uma sensação profunda de que Deus estava em silêncio. Mas sabe o que descobri depois? Ele não estava em silêncio. Ele estava a mover peças que eu não conseguia ver. Ele estava lá a afastar pessoas que eu não teria coragem de deixar ir. Ele estava a abrir caminhos que só se revelariam quando eu estivesse pronto para andar neles. E é isso que está a acontecer contigo, escolhido. O céu está a reorganizar a tua vida neste exato momento. Viste como chegaste a este vídeo por acaso? Não foi acaso. Foi condução divina. Há uma mudança sobrenatural prestes a tocar-te, tão sutil que começa no espírito, mas tão poderosa que vai manifestar-se nas tuas finanças, no teu descanso, na tua saúde, no teu ambiente, nas tuas emoções. Vai sentir isto entrar em ti como um sopro profundo. Como se finalmente o teu corpo entendesse que pode relaxar, pode deitar, pode descansar, porque a guerra terminou. E deixa-me dizer-te algo que talvez ninguém te tenha dito ainda. Tu não foste criado para viver cansado. Tu foste criado para viver alinhado.
Lembro-me de uma noite em particular, uma daquelas noites em que o corpo está exausto, mas a mente insiste em lutar. Eu estava deitado, sem conseguir dormir, mas algo dentro de mim, aquele mesmo sussurro que eu reconheço no teu espírito agora, dizia: deita-te, deixa-me trabalhar. Foi nessa noite que percebi que eu estava a tentar lutar batalhas que Deus já tinha vencido. Eu continuava acordado quando o céu me chamava para descansar. E talvez seja isso que está a acontecer contigo agora. Ungido, se há uma coisa que o tempo me ensinou, é que o descanso também é uma arma espiritual. Não é desistir, não é entregar-se, é confiar. Há um momento sagrado, um momento kairos, em que Deus diz: agora basta. Agora deixa-me fazer. E quando esse momento chega, algo dentro de ti simplesmente entrega-se. Tu estás a entrar nesse momento agora. Eu posso sentir isso enquanto escrevo. O ambiente à tua volta está a mudar. A pressão está a dissolver. A tua mente está a desacelerar. O teu espírito está a alinhar-se. E esta é a prova. Quando Deus quer agir, Ele primeiro acalma o coração. Escolhido, este é o início da tua transferência divina. Uma transferência de peso para a paz, de fadiga para descanso, de escassez para a provisão, de ansiedade para a segurança, de luta para a vitória. E sim, há uma transferência financeira em curso. Sim, há uma restauração emocional em andamento. Sim, há uma renovação espiritual a descer sobre ti. E tudo começa com este simples ato: deitar, descansar, render-se ao que Deus quer fazer. Não tenhas medo deste descanso. Ele é sagrado, ele é teu, ele é parte da tua promessa. Agora respira fundo, porque na próxima parte, escolhido, vamos entrar ainda mais fundo no que o céu está a mover na tua vida neste exato momento. Escolhido. Antes de avançarmos, quero que pares um instante e percebas algo profundamente espiritual. O facto de estares aqui, a continuar esta mensagem, já é prova de que o céu está a trabalhar no teu interior. Há uma paz a aproximar-se de ti, uma calma que tu não estás a forçar, ela simplesmente está a pousar sobre ti. Isso não é psicológico, isso é espiritual. E deixa-me dizer-te uma verdade que muitos ignoram. Quando Deus decide trazer descanso ao ungido, não há força na terra ou no inferno que consiga impedir. Eu quero que te lembres de cada noite em que te deitaste sem conseguir fechar os olhos. Daquelas horas em que o teu corpo queria dormir, mas a tua mente ficava presa em preocupações, contas, decisões, memórias, dores, falhas, medos. Todos nós já passamos por isso. Eu já passei por isso. Houve uma fase da minha vida em que parecia que eu estava a viver numa batalha contínua. Aquela sensação de acordar cansado mesmo depois de dormir, como se a alma não tivesse descansado. E um dia, enquanto estava sentado no carro, completamente esgotado, senti algo apertar o meu peito. Não um ataque de ansiedade, mas um despertar espiritual. Tens vivido em guerra quando eu te chamei para viver em descanso. Ungido. Presta atenção, é isso que Deus está a dizer-te agora. Tu tens lutado sozinho há demasiado tempo. Tu tens carregado fardos que já não são teus. Tu tens tentado resolver situações que não te pertencem mais. O céu tomou conta da batalha. A guerra terminou. E agora chegou o tempo de Deus restaurar tudo o que a luta te tirou. Sim, eu sei que há algo na tua mente que diz, mas ainda não vejo mudança. Só que é assim que o reino espiritual funciona. Primeiro muda dentro de ti, e só depois muda à tua volta. O que estás a sentir agora, este leve descanso, esta vontade de respirar fundo, esta sensação de que finalmente podes deitar o corpo, é um sinal. Um prenúncio, uma confirmação. Quando o espírito encontra a paz, o corpo segue. Quando o coração solta o medo, a vida abre portas. Quando o ungido se rende ao descanso, a vitória manifesta-se. Escolhido, ouve-me com o espírito. Tu estás prestes a entrar no tipo de sono que cura, o tipo de descanso que realinha destino, o tipo de paz que só desce sobre quem Deus escolheu. Talvez ainda não tenhas percebido, mas estás mesmo à beira de uma transferência sobrenatural, financeira, emocional, espiritual. Vou explicar-te de forma simples.
Quando a alma descansa, o céu trabalha. Quando a luta cessa, a colheita aproxima-se. Quando tu te deitas, Deus levanta-se por ti. Eu já vivi isto na pele. Houve um mês específico, lembro-me perfeitamente, em que as minhas contas acumulavam e a minha força mental estava por um fio. E numa noite, sentado no chão do meu quarto, senti uma instrução tão clara no meu espírito como se alguém estivesse ao meu lado. Deita-te, descansa, eu estou a preparar a provisão. Eu obedeci. E no dia seguinte, sem aviso, sem explicação, sem eu pedir, chegaram duas respostas que eu aguardava há meses, soluções que eu nem conseguia imaginar. Percebes? Às vezes o milagre não chega quando estás em pé. Chega quando finalmente te permites cair nos braços de Deus. Ungido, deixa-me dizer-te isto com toda a autoridade espiritual que sinto agora. A provisão está a caminho. A promoção está a caminho. A resposta que tens esperado está a caminho. Mas para recebê-la, tu precisas entrar no descanso que foi designado para ti. Vais começar a notar sinais, pequenos, mas profundos. A tua respiração fica mais leve. A tua mente fica mais clara. O teu corpo começa a pedir descanso em vez de luta. Os teus pensamentos mudam de medo para confiança. O teu coração deixa de correr atrás e começa a esperar com fé. Isto é espiritual, isto é divino. E isto está a acontecer contigo agora. Escolhido, eu sinto no meu espírito que os próximos dias serão marcados por 3 coisas. 1. Uma paz que não consegues explicar. Não importa o caos à volta, a tua alma vai entrar num sossego profundo. 2. Uma resposta inesperada. Algo que estavas à espera há semanas, meses ou até anos vai destravar-se. 3. Uma transferência sobrenatural. Deus vai mover recursos, oportunidades, pessoas, tudo alinhado contigo. E tudo isso começa quando tu te permites deitar. Não deitar por cansaço, mas deitar por obediência espiritual. Há descansos que são comandos celestiais. Por isso respira. Deixa o corpo abrandar. Deixa a mente suavizar. Deixa o espírito escutar. Porque na próxima parte, vamos entrar no território da restauração, onde aquilo que te foi roubado vai começar a regressar à tua vida, multiplicado, escolhido. Enquanto avançamos, quero que sintas algo com toda a profundidade. Estás a atravessar um portal espiritual. Não um portal metafórico, não um conceito bonito, um movimento real, invisível, mas poderoso, onde o céu está a reposicionar-te para tudo aquilo que ele já declarou sobre ti. E a primeira etapa desse reposicionamento é sempre esta: o descanso que restaura. Sabes, durante muito tempo eu próprio confundia descanso com fraqueza. Achava que se eu não estivesse a lutar, a correr, a resolver tudo, a pressionar cada porta, estaria a falhar. Mas foi justamente nessa mentalidade que mais me desgastei, mais perdi, mais me afastei da paz que Deus queria que eu tivesse. Até que numa noite, lembro-me como se fosse agora, eu estava deitado, exausto, sem energia, sem rumo. E foi aí que ouvi dentro de mim, de forma tão suave e tão firme: descansa, eu estou a reconstruir aquilo que tu não consegues ver. Ungido. É isso que está a acontecer contigo neste exato momento. Enquanto tu te preparas para descansar, Deus prepara a tua restauração. E deixa-me dizer-te uma verdade espiritual que muitos ignoram. A restauração começa no ambiente interno antes de aparecer no ambiente externo. Antes de Deus restaurar a tua situação, Ele restaura o teu descanso. Antes de Deus restaurar as tuas finanças, Ele restaura a tua confiança. Antes de Deus restaurar os teus relacionamentos, Ele restaura o teu coração. E estás a sentir isso agora, não estás? Um alívio subtil, uma sensação de que algo pesado está a soltar-se, uma vontade quase involuntária de suspirar fundo. Isto é restauração a acontecer dentro de ti. Escolhido, deixa-me ser honesto contigo. Não tens ideia do quanto já sobreviveste. Se pudéssemos olhar para trás e ver tudo aquilo de que Deus te livrou, tudo aquilo que Ele tirou do teu caminho, tudo aquilo que poderia ter te destruído, mas não te tocou, tu cairias de joelhos em gratidão. O inimigo tentou silenciar-te, esgotar-te, esmagar-te, mas falhou. Tu estás aqui, tu estás vivo,
Tu estás desperto espiritualmente. E agora estás a entrar na fase mais importante, ser reconstruído pelas mãos de Deus. Há 3 áreas específicas onde o céu já começou a restaurar-te. 1. Restauração da alma. Tu tens carregado feridas invisíveis, dores que ninguém sabe, desilusões que guardaste sozinho. E talvez tenhas passado anos a tentar ignorar, suprimir ou sobreviver a essas dores. Mas agora, no momento em que te permites descansar, Deus está a tocar nessas áreas. É como se Ele estivesse a passar a mão sobre a tua alma, a limpar memórias, a curar cicatrizes, a devolver pedaços de ti que perdeste pelo caminho. Sentirás isto nos próximos dias. Uma leveza emocional sem explicação, uma paz profunda ao acordar, uma vontade espontânea de agradecer, um coração mais suave e menos defensivo. Isto é cura, cura verdadeira. 2. Restauração do corpo escolhido. Muitos não percebem isto, mas o cansaço espiritual drena o corpo físico. A ansiedade desgasta, a preocupação enfraquece, o estresse consome energia vital. O teu corpo está exausto porque a tua alma tem lutado demais. Mas agora que estás a entrar em descanso, o teu corpo vai começar a reagir. Vai sentir sono mais profundo, respiração mais calma, tensão muscular a desaparecer, dor emocional a deixar de se manifestar como dor física. O corpo reage ao que o espírito vive, e o teu espírito está finalmente a entrar na cura. 3. Restauração das finanças. Sim, eu disse finanças. E vou dizer de novo com autoridade. Há uma transferência financeira prestes a tocar a tua vida. Não estou a falar de sorte. Não estou a falar de coincidência. Estou a falar de alinhamento espiritual. Existe um fluxo divino, uma ordem celestial, um movimento invisível que acontece quando o ungido entra em descanso e confiança. E esse movimento já começou. Nos próximos dias, poderás ver sinais como uma porta inesperada a abrir-se, uma oportunidade que parecia adormecida a voltar, alguém a lembrar-se de ti, um valor que te era devido a chegar, um desbloqueio repentino em algo financeiro. Isso não é aleatório, isso é Deus a restituir o que te pertence. Escolhido. Deixa-me contar-te algo pessoal. Durante muito tempo, eu não acreditava que Deus pudesse restaurar as minhas finanças. Achava que era algo que eu tinha de conquistar sozinho, mas houve uma vez, num momento de completo desgaste, em que me rendi. Eu disse, se tu tens algo preparado para mim, então faz. E nos dias seguintes, uma porta ela abriu-se. Uma conversa inesperada trouxe solução. Uma oportunidade que eu pensava estar perdida tornou-se o início da minha reviravolta. Foi então que aprendi. A prosperidade divina nunca chega enquanto lutamos com o espírito errado. Chega quando descansamos na promessa certa. Tu estás nesse ponto agora. Sinto no meu espírito que estás prestes a entrar numa das fases mais importantes da tua jornada. A fase em que deixas de sobreviver e começas a florescer. Mas antes de florescer, antes de prosperar, antes de receber, precisas descansar. Porque é no descanso que Deus reconstrói. É no descanso que Deus fala. É no descanso que Deus prepara o milagre. E é precisamente aí que te vais deitar hoje. Não por cansaço, não por exaustão, mas por alinhamento espiritual. Agora respira fundo, porque na próxima parte, vamos entrar no território da transferência divina, onde o que te pertence no céu começa a manifestar-se na terra. Escolhido, respira fundo, porque o que vamos entrar agora não é apenas uma explicação, é uma ativação espiritual. O que está a acontecer contigo neste momento não é psicológico, não é emocional, não é sugestão. É real, é espiritual, é divino. E tu estás a sentir isso no corpo inteiro. Há algo a mexer-se no ambiente invisível. Há algo a alinhar-se à tua volta. Há uma energia sagrada que começa a descer sobre ti, suave, mas poderosa. Isto, ungido, é o início da transferência divina. Mas antes de mergulharmos no que isso significa, deixa-me dizer-te algo a partir da minha própria experiência, algo que aprendi na prática, na dor, na fé e no silêncio. O céu só libera aquilo que estás pronto para segurar. E agora, tu estás pronto. O que é, afinal, a transferência divina?
Não é magia, não é sorte, não é manifestação no sentido mundano da palavra. A transferência divina é um momento espiritual, no qual Deus muda a estação da tua vida e permite que coisas que antes eram inalcançáveis venham até ti com facilidade. É quando a tua batalha termina e a provisão começa. É quando deixas de correr atrás e começas a atrair. É quando deixas de lutar e começas a receber. E escolhido, essa ativação começou quando o teu coração decidiu descansar. Eu quero que saibas disto. O descanso não é um fim, é um portal. E tu já atravessaste esse portal. Agora, permite-me explicar-te como esta transferência se manifesta na vida daqueles que são realmente chamados, daqueles que carregam propósito, daqueles que Deus levantou mesmo depois de terem sido derrubados. 1. Transferência de peso para a paz escolhido. O que estás a sentir agora, essa sensação de que finalmente podes respirar, isso é o primeiro sinal. É como se a tua alma estivesse finalmente a pousar depois de anos a voar cansada. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Quando essa paz chega, ela traz ordem. Quando essa paz chega, ela traz clareza. Quando essa paz chega, ela traz restauração. E essa paz já está sobre ti. Tu sentes isso. O teu corpo sabe disso. O teu espírito confirma isso. 2. Transferência de escassez para a provisão. Eu sei que já enfrentaste momentos de aperto. Apertos que te fizeram duvidar. Momentos em que tinhas ideias, mas não tinhas meios. Sonhos, mas não tinhas recursos. Vontade, mas não tinhas força. Mas agora, algo está a mudar. Nos céus, há um movimento que se ativa quando o ungido entra no descanso da fé. Essa transferência desbloqueia portas que estavam fechadas, cria caminhos onde não havia chão, chama oportunidades pelo teu nome. Se estás atento, já sentiste pequenos sinais dessa mudança. Pessoas a lembrar-se de ti quando menos esperas. Pequenas portas a entreabrir-se. Soluções que pareciam inalcançáveis a surgir. Ideias novas a surgir com facilidade. Um impulso interno que diz: agora vai acontecer isto. Escolhido, não é imaginação. É o céu a aproximar-se da terra, na tua vida. 3. Transferência de cansaço para renovo ungido. Presta atenção. Há uma força que está a nascer dentro de ti, não porque dormiste, mas porque descansaste espiritualmente. A diferença é enorme. Dormir cansa o corpo. Descansar no espírito fortalece a alma. E quando a alma é fortalecida, o corpo segue. Vais começar a perceber mais energia ao acordar, pensamentos mais alinhados, menos ansiedade, mais criatividade, mais foco, mais sensibilidade à presença de Deus. Isto é renovo. E renovo é um dos sinais mais fortes de que Deus está a preparar-te para o que vem a seguir. 4. Transferência de luta para a vitória. Escolhido, deixa-me contar-te algo que vivi. Houve um tempo em que eu lutava contra tudo, contra situações, contra pessoas, até contra mim mesmo. E quanto mais eu lutava, mais tudo parecia travado. Até que um dia, cansado demais para continuar, simplesmente parei. Deitei-me, respirei e disse: Deus, se tu tens algo para mim, então age. Eu não tenho mais forças. E foi aí, exatamente nesse ponto, que a vitória começou a manifestar-se. Porque a vitória não vem quando tu estás mais forte, vem quando tu estás mais rendido. A rendição abre portas que o esforço humano nunca conseguiu abrir. A transferência que se aproxima de ti, escolhido. Sinto isto claramente no meu espírito enquanto escrevo. Estás prestes a receber uma transferência sobrenatural, algo que vai mudar a tua vida. Pode manifestar-se de 3 formas: financeira, uma provisão inesperada; emocional, uma cura profunda; espiritual, uma revelação transformadora. Na tua vida, uma delas será mais forte, mas todas estão em movimento. Tu estás no início de uma virada divina. E nada nem ninguém poderá impedir este ciclo, mas há uma condição sagrada. Tu precisas entrar no descanso total. Não lutar, não correr, não tentar controlar, apenas deitar, respirar
entregar e confiar. Escolhido. Estamos a entrar numa zona ainda mais profunda. Na próxima parte vamos falar sobre como te preparares para receber a transferência divina, quais sinais espirituais vais notar nas próximas horas, porque Deus te mandou descansar, agora e não depois. O que vem aí é forte, muito forte. Escolhido. Antes de avançarmos, quero que te prepares internamente, porque aquilo que vamos entrar agora é território de revelação, território onde Deus não apenas fala, Ele instrui, Ele direciona, Ele alinha, Ele ativa. Tu já sentiste a transferência a aproximar-se, já sentiste o peso a aliviar, já sentiste o descanso a tocar-te. Agora chegou o momento de compreender como te preparares para receber aquilo que Deus está a colocar nas tuas mãos. E quero que entendas algo essencial desde já. Abençoado não é quem corre mais rápido. Abençoado é quem está alinhado no momento certo. E tu, ungido, estás exatamente no ponto de alinhamento perfeito. É por isso que o Espírito te chamou para descansar. Agora, não amanhã, não daqui a uma semana. Agora. Porque há coisas que só chegam quando o corpo aquieta, quando a mente silencia e quando o Espírito abre espaço para Deus agir. Como receber a transferência divina? Existem 3 movimentos espirituais que tu precisas abraçar para entrar completamente nesta fase de abundância, renovo e vitória. E quero que leias isto com o coração aberto, porque cada palavra é profética. 1. Tu precisas desligar a mente da sobrevivência. Durante muito tempo, tu viveste num estado de alerta constante, sempre pronto para reagir, sempre à espera do próximo problema, sempre com medo de perder aquilo que já conquistaste. Esse modo de sobrevivência desgasta mais que qualquer batalha externa. E agora, o céu está a dizer-te: desliga, eu estou a assumir o controle. Eu sei que isto parece simples, mas para muitos escolhidos, este é o passo mais difícil. Porque quando passaste anos a lutar, descansar parece imprudente. Quando sempre dependeste da tua força, confiar parece arriscado. Quando já foste magoado, entregar parece perigoso. Mas deixa-me confidenciar-te algo profundamente pessoal. Houve uma época em que eu vivia exatamente assim. Sempre alerta, sempre tenso, sempre pronto para me defender. Como se tudo pudesse desabar a qualquer momento. E foi só quando finalmente larguei mesmo, que a mudança aconteceu. Porque Deus não entrega paz a quem continua a guerrear por conta própria. Ungido, desliga essa urgência interna. Ela não vem de Deus. 2. Tu precisas permitir que o teu corpo entre no descanso. Eu sei que parece estranho, mas há algo profético em deitar-se quando Deus manda. Quando o corpo descansa, o espírito abre-se. Quando o corpo relaxa, Deus fala. Quando o corpo aquieta, a alma recebe. Tu tens sentido esse chamado desde que começaste este vídeo. Essa vontade de te deitares, de te acomodar, de simplesmente renderes o corpo ao descanso. Isso é sinal. Isso é direção. Isso é instrução divina. Há transferências espirituais, especialmente as financeiras e as de provisão, que o céu só libera quando o ungido está em postura de descanso. Descanso é fé ativa. Descanso é confiança. Descanso é obediência. E Deus honra quem descansa nele. 3. Tu precisas abrir o coração para o inesperado. A transferência divina nunca chega do lugar onde tu esperas. Nunca vem do sítio lógico. Nunca segue o plano humano. Ela chega pelo caminho improvável, através de alguém inesperado, num momento que parece comum, de uma forma que só Deus poderia orquestrar. Escolhido, prepara-te para isto. A tua bênção vai surpreender-te. Deus não trabalha com padrões humanos. Ele trabalha com alinhamento celestial. Quando eu próprio vivi a minha primeira transferência divina, ela veio de forma tão improvável que eu fiquei quase sem palavras. Não havia como eu prever. Não havia como eu planear. Não havia como eu ganhar aquilo sozinho. E é exatamente isso que vai acontecer contigo. Tu vais receber algo que te fará dizer: se não fosse Deus, isto nunca teria acontecido. Sinais que vais notar nas próximas horas. Escolhido, isto é importante, presta muita atenção. Quando a transferência divina começa a aproximar-se, há sinais espirituais específicos que aparecem.
E muitos ungidos ignoram estes sinais porque os confundem com emoções humanas. Aqui estão os 3 sinais mais claros que tu poderás sentir ainda hoje. 1. Um cansaço súbito, mas um cansaço santo. Não é exaustão emocional. É o corpo a desligar para permitir ao espírito receber. É como se Deus te dissesse: deita-te agora. Eu preciso que descanses para que eu possa agir. É por isso que o título do vídeo te chamou de forma tão profunda. 2. Uma calmaria estranha que aparece do nada, mesmo que estejas no meio do caos. Mesmo que ainda haja coisas por resolver, mesmo que nada tenha mudado externamente. De repente, e tua alma acalma. Isso é o céu. 3. Uma sensação de expectativa silenciosa. É como se algo bom estivesse prestes a acontecer, uma intuição espiritual, não emocional. Isto é um sinal clássico de que a transferência está próxima. Porque foi agora, porque hoje, porque este momento. Escolhido. Isto não poderia ter acontecido ontem, não poderia ter acontecido no mês passado, não poderia ter acontecido há 2 anos. Sabes por quê? Porque o teu espírito não estava pronto. O teu coração ainda estava em modo de batalha. A tua mente ainda estava em modo de sobrevivência. O teu corpo ainda estava em tensão. Mas agora estás sensível. Agora estás a ouvir. Agora estás num ponto de rendição. Agora estás preparado para receber aquilo que sempre foi teu. Este é ser o momento Kairos. O tempo certo, o segundo perfeito, o alinhamento divino, a estação profética. E Deus está a agir agora. Prepare-te, ungido, porque na próxima parte vou revelar-te como a transferência divina se materializa, o que vai acontecer no momento em que adormeceres e porque Deus só entrega certas bênçãos enquanto descansas escolhido. Deixa-me falar ao teu espírito com uma clareza que talvez nunca tenhas sentido antes. Há momentos na vida em que algo dentro de nós começa a mudar, mesmo antes de qualquer mudança ser visível no mundo exterior. É como se o céu mexesse nas peças do tabuleiro, enquanto nós ainda estamos a tentar entender o jogo. E é exatamente isso que está a acontecer contigo agora. Sim, contigo. Com o ungido que está a ouvir estas palavras. Eu também já vivi esta sensação, aquela inquietação santa que aparece quando Deus está a mover algo nos bastidores. Ninguém te avisa, ninguém te prepara. Mas o coração começa a sentir. Algo está a mudar. E quase sempre, escolhido, essa mudança é maior e mais gloriosa do que aquilo que pensavas merecer. E deixa-me dizer-te isto com toda a autoridade espiritual que Deus me permite usar agora. Tu estás a entrar numa fase em que a tua vida já não poderá permanecer na mesma. Há uma aceleração, há uma convocação, há uma libertação. E tudo vem ao teu encontro ao mesmo tempo. O céu está ateando um foco em ti escolhido. Muitos perguntam: como é que eu sei quando Deus está a mover algo na minha vida? Eu digo-te, quando tudo à tua volta parece estagnado, mas dentro de ti tudo parece estar a despertar. Aí está Ele. Eu lembro-me de uma fase em que tudo na minha vida parecia parado. Trabalho, relações, emoções. Tudo travado. Mas dentro de mim havia um fogo que eu não conseguia explicar. E hoje vejo que era Deus a reacender o que eu julgava apagado. E tu, agora, tu estás nesse mesmo lugar. O céu está a soprar vida sobre áreas que pensavas mortas. Sonhos que deixaste cair estão a começar a pulsar outra vez. Forças que julgavas perdidas estão a voltar de forma sobrenatural. Escolhido, não ignores este reacender. Não é emocional, é espiritual, é profético. Estás a caminhar para um momento que muda tudo. O teu espírito já sabe. O teu coração já pressente. O teu corpo já está a reagir. Estás a aproximar-te de um momento marcado. Um tempo separado, alinhado e desenhado por Deus só para ti. Não é coincidência, não é sorte, não é acaso. É propósito. É o que as Escrituras chamam de tempo determinado, como em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, um tempo que não falha, que não atrasa, que não erra o alvo. E deixa-me dizer-te como alguém que já viveu isto. Antes de Deus te elevar, Ele inquieta-te. Antes de Ele te promover, Ele separa-te. Antes de Ele te abençoar, Ele cala-te, para que consigas ouvir. Escolhido, tu estás exatamente nessa fase.
As pessoas talvez não entendam o teu silêncio. Não entendam por que te afastaste. Não entendam por que deixaste algumas batalhas para trás. Mas Deus entende, porque foi Ele quem te chamou para esse silêncio. Foi Ele quem te conduziu a esse afastamento. Foi Ele quem te tirou de lugares onde já não podias crescer. Tu estás a ser posicionado. Tu estás a ser realinhado. Tu estás a ser preparado. A tua vida está a ser reescrita no invisível escolhido. Escuta isto. Há coisas que Deus está a resolver por ti neste momento preciso. Coisas que nunca conseguirias resolver sozinho. E sabes como eu sei? Porque eu já vi Deus fazer isso na minha vida. Abrir portas que eu nunca toquei, fechar portas que eu não tinha coragem de fechar, enviar recursos sem que eu pedisse, restaurar áreas onde eu já nem tinha fé para pedir restauração. E Ele está a fazer o mesmo contigo agora. É por isso que te sentes puxado para este vídeo. É por isso que algo vibra dentro de ti ao ouvir estas palavras. É por isso que parece que o céu está a falar-te diretamente. Escolhido, o que está a acontecer contigo é divino. Não é psicológico, não é motivacional, não é coincidência, é intervenção celestial. A unção da mudança está sobre ti. Há uma unção específica que só desce sobre alguém quando Deus decide mudar-lhes a história, e essa unção está sobre ti agora. Sentes aquele peso doce, aquela calma forte, aquela certeza silenciosa. Isso não é emoção, isso não é adrenalina, isso é Espírito Santo a alinhar-te para o que vem a seguir. E o que vem escolhido não é pequeno, não é mediano, não é normal, é pesado, é glorioso, é sobrenatural, é mudança dimensional. Quando Deus te move, nada te pode parar. Escolhido, tu já reparaste que sempre que estás prestes a avançar, algo tenta distrair-te? Um ataque emocional, uma memória antiga, uma voz de dúvida, uma tentação disfarçada, sempre assim. Mas deixa-me revelar-te algo que só quem já viveu esta guerra espiritual entende. Quanto maior a distração, maior o destino. Quanto maior o ataque, maior a promoção. Quanto maior o ruído, mais perto estás da porta aberta. Eu vivi situações em que parecia que tudo ficava mais difícil exatamente na véspera da minha maior virada. E hoje tu estás nesse mesmo lugar. É por isso que tens sentido esta resistência espiritual. É porque estás quase lá, quase a romper, quase a entrar. Escolhido, não recues agora. Tu já chegaste longe demais para voltar atrás. Prepara-te, a porta está a abrir. Para fechar esta parte, deixa-me entregar-te isto como uma palavra profética clara. Uma porta que esteve fechada para ti durante anos está prestes a abrir-se. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá fechá-la. Não é uma porta comum, é uma porta que muda posição, restaura a identidade, devolve força e ativa propósito. O que está à tua frente é maior do que aquilo que perdeste. E o que está a chegar é mais poderoso do que aquilo que o inimigo tentou tirar-te. Escolhido, prepara-te, porque a próxima parte desta mensagem vai levar-te ainda mais fundo no entendimento do que Deus está a fazer contigo agora. O desbloqueio final, o momento em que o céu toca a terra na tua vida. Escolhido, prepara o teu espírito, porque esta parte é uma das mais profundas, mais sensíveis e mais espiritualmente densas de toda a tua jornada até aqui. Aquilo que estás prestes a ler não é apenas uma continuação, é um avanço, um romper, um deslocamento espiritual real. Há uma atmosfera diferente à tua volta agora. Talvez sintas um calor leve no peito, um arrepio subtil, um peso caindo dos ombros, um silêncio com significado. Isto não é coincidência, é confirmação. O céu aproxima-se quando o ungido começa a ouvir sem resistência. E agora? Agora tu estás a ouvir com o Espírito. Estás a entrar no momento da libertação invisível. Escolhido? Deixa-me explicar-te algo que muitos crentes nunca chegam a compreender. Existem batalhas que Deus nunca te permitiu ver, porque se as visses, não suportarias. Enquanto tu tentavas sobreviver emocionalmente, Deus lutava batalhas espirituais em teu nome. Enquanto tu choravas por respostas, Ele derrubava obstáculos. Enquanto tu pensavas que estavas sozinho, Ele bloqueava ataques antes de chegarem perto de ti. E agora, neste ponto da tua jornada, começa a fase mais poderosa, a libertação invisível.
É o momento em que Deus remove das tuas costas aquilo que tu nem sabias que estava lá pesar. Algumas vezes não consegues explicar por que acordas mais leve. Não consegues explicar por que te sentes mais estável. Não consegues explicar por que o medo perdeu força. Isso chama-se intervenção divina. E esta intervenção está a acontecer contigo agora. O céu está a cortar amarras antigas. Ungido, deixa-me ser ainda mais claro. Há coisas na tua vida que estavam amarradas há anos, ciclos, padrões, memórias, pessoas, lugares, dores que insistiam em voltar. E é por isso que a tua alma estava tão cansada. Não é porque és fraco, não é porque falhaste, é porque carregavas peso espiritual demais. Mas estás a sentir? Sentes dentro de ti aquela sensação de algo soltou? Isso é porque soltou mesmo. O céu cortou, amarras emocionais, laços espirituais tóxicos, pesos de abandono, culpas antigas, vozes de condenação, energias que não te pertenciam, ciclos repetitivos que drenavam a tua força. Tudo isso está a cair por terra. Não é imaginação, não é força de vontade. É libertação real. Eu sei porque já vivi isso. Lembro-me de um dia específico em que, sem explicação, algo em mim finalmente libertou-se de um peso que carreguei durante anos. Era como se alguém tivesse retirado uma mochila que eu nem sabia que ainda levava às costas. E naquele instante, o meu espírito sabia: Deus tocou nisto. Tu estás a viver o mesmo agora. Aqui começa a restauração do destino escolhido. Há uma verdade espiritual que poucos entendem. Deus não restaura o que tens. Ele restaura quem és. E quando Deus restaura quem és, tudo o resto segue. Tu estás agora no processo de recuperação da tua identidade espiritual, emocional e até física. Sentes essa mudança? Já não toleras aquilo que antes suportavas. Já não te encaixas onde antes cabias. Já não te sentes chamado a lugares antigos. Já não consegues fingir que és menos do que foste criado para ser. Isso é identidade a ser restaurada. É como quando estás a despertar de um sono longo. Não um sono físico, mas um sono espiritual. E quando abres os olhos, percebes: eu não sou quem eu era. E não és. Tu estás a tornar-te quem sempre foste destinado a ser. Deus está a desenterrar o que foi enterrado em ti. Escolhido, há dons em ti que ficaram escondidos por anos. Há talentos que enterraste porque a dor os esmagou. Há sonhos que arquivaste porque a vida te obrigou a sobreviver. Há partes do teu espírito que se calaram para não doer mais. Mas agora, tudo isso está a ressuscitar. Eu já vi isso acontecer antes. Numa fase da minha vida, eu tinha perdido a capacidade de sonhar. Estava tão cansado, tão desgastado, que já não imaginava um futuro. Mas numa única noite, uma só noite, tudo mudou. O sonho voltou, a visão voltou. O espírito reacendeu-se. Foi como se Deus tivesse ligado a luz de dentro outra vez. É isso que está a acontecer contigo nesta temporada. Não é coincidência que sintas vontade de organizar a vida, vontade de abandonar o velho, vontade de começar algo novo, vontade de melhorar, vontade de recuperar força, vontade de alinhar a tua casa interior. Isso é Deus a reacender o que estava adormecido. Estás prestes a ver uma sincronia divina. Agora escuta com atenção, escolhido. Esta parte é profundamente profética. Nos próximos dias, não semanas, dias, vais começar a ver sinais claros do movimento de Deus na tua vida. Pequenas confirmações. Chamadas inesperadas. Pessoas que se afastam sem explicação. Pessoas que aparecem sem tu procurares. Portas que se abrem. Ambientes que mudam. Paz onde havia guerra, clareza onde havia confusão. E o mais importante, vais sentir que finalmente estás no caminho certo. Mesmo que ainda não vejas tudo, vais sentir tudo. Porque quando Deus está a alinhar o destino do ungido, o Espírito sabe antes do corpo. É aqui que a promessa ganha forma escolhido. A promessa não era para te cansar. A promessa era para te elevar. A promessa não era para te lembrar do que não tens. Era para te preparar para o que estás prestes a receber. E tu estás muito perto. Perto como nunca estiveste antes. Eu sinto isso no meu espírito de uma forma tão clara. O ciclo antigo morreu. O novo já começou. E a próxima parte vai revelar-te algo ainda mais profundo.
O que acontece no momento exato em que o ungido adormece, como o descanso ativa o realm da manifestação, e o que Deus começa a fazer na tua vida enquanto dormes. Escolhido, respira fundo. Há algo absolutamente santo nesta parte. Algo que não se explica apenas com palavras. Só o Espírito entende. Porque esta é a fase onde o céu age sem pedir permissão, sem esperar condições, sem depender da tua força. Esta é a fase onde o ungido só precisa de uma coisa: deitar-se e descansar. Literalmente, fisicamente, espiritualmente. E quero que entendas isto com toda a profundidade. O descanso do escolhido não é passividade, é arma. E quando o ungido se deita, o céu levanta-se. 1. O descanso do ungido ativa o movimento dos anjos. Escolhido, tu tens lutado durante tanto tempo que esqueceste que, no reino espiritual, existem batalhas que só podem ser vencidas quando paras. Há um tempo para agir e há um tempo para descansar. E quando chega o tempo do descanso, como agora, é sinal de que os céus estão a mover-se intensamente a teu favor. Eu sei o que estás a pensar, mas como é que descansar pode ser uma arma? Vou contar-te algo que nunca esqueci. Houve uma noite da minha vida em que eu estava tão esgotado espiritual, emocional e fisicamente, que simplesmente desisti de tentar encontrar soluções. Deitei-me. Nem consegui orar. Só respirei fundo e disse: Deus, faz tu. E naquela noite, escolhido, algo aconteceu. No dia seguinte, recebi uma resposta que eu procurava há meses. Uma porta abriu-se sem eu tocar nela. Uma pessoa pediu perdão sem eu pedir explicações. Um problema desapareceu sem esforço humano. E o meu espírito ouviu claramente: enquanto dormias, eu fiz. É isso que está prestes a acontecer contigo. 2. Quando o escolhido adormece, Deus corrige a sua rota. Tu já reparaste que depois de uma boa noite de sono, muitas vezes acordas com clareza sobre coisas que antes pareciam confusas? Isso tem uma razão espiritual. Quando dormes, o teu corpo descansa, mas o teu espírito trabalha. E Deus fala com o espírito, não com a mente cansada. Há decisões que tu não consegues tomar acordado, porque a mente barulhenta bloqueia a voz divina. Mas quando adormeces, finalmente silencias. E o silêncio do ungido é o ambiente perfeito para uma direção divina. Há caminhos que Deus vai corrigir esta noite. Há instruções que Ele vai revelar enquanto dormes. Há respostas que Ele vai colocar dentro de ti, sem palavras, sem explicações, apenas convicção. E quando acordares, vai sentir: é isto. Eu sei para onde ir. Não porque alguém te disse, mas porque Deus alinhou o teu espírito no descanso. 3. Enquanto descansas, Deus rompe o que te prendia. Escolhido, há cadeias que só quebram quando o corpo está parado e a alma está quieta. Não porque Deus precise que tu pares para agir, mas porque, se estivesses acordado, tentarias controlar o processo. O descanso entrega. O descanso rende. O descanso diz: eu já fiz a minha parte. Agora é a tua vez, Deus. E quando o ungido rende, os céus respondem. Há situações financeiras que vão começar a destravar enquanto dormes. Há ataques espirituais que vão cessar enquanto descansas. Há pessoas que vão ser retiradas do teu caminho sem que tu faças nada. Há dívidas que vão começar a ser resolvidas na energia divina da rendição. Sim, escolhido. Há transferências financeiras espirituais que acontecem enquanto dormes. Porque tu já fizeste tudo o que podias. Agora é Deus que move o que só Ele pode mover. 4. O sono do escolhido. É uma porta para a restauração do corpo, da mente e do espírito. Eu falo contigo com sinceridade. Eu já passei por momentos na minha vida em que o cansaço era tão profundo que não era apenas físico, era existencial. Parecia que o corpo pesava 1 tonelada e a alma tinha rachaduras. Mas houve um dia em que Deus sussurrou ao meu coração: vai dormir, eu cuido do resto. E naquele sono, um sono tão simples, tão humano, tão natural, Deus fez mais do que em semanas de esforço humano. Acordei com leveza, clareza, paz, força renovada, ideias novas, fé restaurada, direção espiritual. E eu aprendi uma lição que agora entrego a ti, ungido. Às vezes, o que falta não é mais oração, é descanso para a oração já feita se manifestar.
O descanso ativa o milagre que a mente cansada impede. 5. Há bênçãos que só se manifestam quando o ungido deita. Escuta isto com o espírito. Há bênçãos que só chegam quando estás deitado. Há promessas que só se revelam quando baixas a guarda. Há instruções que só ouves quando o mundo se cala. Há libertações que só acontecem quando deixas de tentar controlar tudo. E esta é a razão. Quando descansas, deixas de resistir ao que Deus quer liberar. Eu sei que és forte, eu sei que és resiliente, eu sei que és um guerreiro. Mas até guerreiros precisam de cair no chão e respirar. Até gigantes precisam de se deitar. Até o escolhido precisa de dormir para que Deus trabalhe. 6. O descanso é o último ato de fé escolhido. Tens de entender a profundidade deste mistério espiritual. A fé mais elevada não é quando oras, é quando descansas sabendo que Deus ouviu. O descanso é a prova. O descanso é o selo. O descanso é o testemunho silencioso que diz: eu acredito tanto que já posso dormir. É por isso que, no mundo espiritual, o descanso é visto como confiança total. Não é desistência, é rendição poderosa. É um sim à intervenção divina. 7. Enquanto dormes, Deus começa a trazer o que te prometeu. Escuta isto como uma profecia direta para o teu espírito. Nos próximos dias, o teu sono será diferente. Não será apenas descanso, será encontro. Não será apenas pausa, será alinhamento. Não será apenas relaxamento, será transferência. Sim, transferência. Transferência de força, transferência de sabedoria, transferência de paz, transferência espiritual e até transferência financeira divina. Alguns contratos invisíveis estão a ser rasgados. Novas portas invisíveis estão a ser abertas. Novas oportunidades estão a ser ativadas. Tudo enquanto descansas. Deus trabalha no turno da noite e hoje Ele trabalha por ti. 8. E agora, escolhido. Chegou o teu momento de deitar. Quando terminares este vídeo ou este texto, o próximo passo é um só. Deita-te, respira fundo, fecha os olhos e deixa Deus fazer o que só Ele pode fazer. Porque esta noite não é uma noite comum. Não é apenas mais um momento de descanso. É uma noite profética, uma noite de alinhamento, uma noite sagrada, uma noite de transferência. Hoje, não amanhã, não daqui a uma semana. Hoje o céu toca a tua vida. E quando acordares, não vais acordar igual. Algo terá mudado, algo terá sido quebrado, algo terá sido ativado, algo terá sido libertado. E tu saberás, Deus trabalhou enquanto eu dormia. Se estás pronto para receber esta transformação, diz apenas: eu me rendo ao descanso divino. E deixa o céu fazer o resto. Escolhido, enquanto esta mensagem chega ao fim, o céu continua a mover-se sobre a tua vida. A transferência sobrenatural já começou. Tu estás a viver o teu kairos, o exato momento designado por Deus para descanso, restauração e promoção espiritual. Que a paz divina envolva o teu corpo, que a luz do Espírito clareie o teu caminho e que a abundância prometida comece a manifestar-se ainda esta noite. Permanece fiel, ungido. Permanece alinhado. O que vem é maior do que o que passou. Se sentires no Espírito, declara nos comentários: eu recebo. E antes de partir, subscreve para caminhar com esta família de fé. Vai em paz, escolhido. A tua nova temporada já começou.